esse precioso e muito lindo texto. E tenho certeza que você irá ouvir muitos sermões em cima dele. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Só para não esquecer, para você lembrar que Ezequiel, evidentemente, está no Antigo Testamento, é um dos profetas maiores, fácil de achar. Ezequiel 37. Vamos ler o texto? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Interessante aí, esse superlativo aí, sequíssimo. Não está aqui à toa, não. Então, me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz Deus a esses ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava a cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresciam as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Espírito aí está com letra minúscula. Outra coisa muito interessante. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Vamos orar, amados? Pai, obrigado por essa porção, por essa paraxá da tua palavra. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, podendo te adorar. Senhor, nós não te adoramos de maneira limitada. Nós não estamos aqui de maneira limitada, Senhor. Nós estamos te adorando de todo o nosso coração. E agora, Senhor,
por favor, não limite também a porção da tua palavra para o nosso coração. Por favor, Deus, fale conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Se possível, por favor, aumente o retorno aqui para mim. Pode colocar bastante retorno. Glória a Deus. Não sei se vai aparecer na tela para os irmãos aqui, mas em casa já está aparecendo na tela o tema da mensagem desta noite: avivamento sobre o vale. Avivamento sobre o vale. Meus amados, qual ou quais motivos a igreja sente a necessidade de experimentar, de desejar, de ansiar por um grande avivamento? Quando é que a igreja vai perceber que ela precisa viver um grande avivamento? Eu tenho aqui muitas razões, e sei que você também as tem. Nós teríamos muitas razões, poderíamos enumerar muitas razões. Razões estas que nos levariam a desejar um grande avivamento, a querer cada vez mais avivamento. Mas eu fico com 3. Apenas 3. Quando eu falo apenas é porque tem muitas razões. A primeira razão na qual a igreja deve desejar um avivamento: quando o espírito de passividade fala mais alto do que a espiritualidade, está na hora da igreja viver um grande avivamento. Vou repetir. Quando um espírito de passividade toma conta da igreja, toma conta dos discípulos, e essa passividade fala mais alto do que a espiritualidade, está na hora de viver um grande avivamento. Segundo motivo: quando o evangelho se torna cada vez mais distorcido do evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, ou seja, quando os discípulos dele não estão vivendo de fato o evangelho, e pregando de fato o evangelho que discipule pessoas, está na hora de vivermos um grande avivamento. Vou te dar mais um motivo. Só mais um. Quando o nosso termômetro de sentimento no espírito está nos indicando que o amor está se esfriando cada vez mais, está na hora de experimentarmos um grande avivamento. Porque todos nós temos esse termômetro dentro de nós. E é bíblico, é profético. Jesus disse que se ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Semana passada aqui, na nossa reunião aqui atrás, que a gente chama de primícia do culto, eu pedi um irmão para orar, para consagrar o nosso momento, para nos entregar ao Senhor, para servir a Ele e a sua igreja. O irmão começou a orar, e ele começou a chorar, e eu pensei assim: olha, esse irmão está tomado pelo Espírito, e ele vai orar, e Deus vai manifestar a sua glória dele de fato no culto. De fato, Deus nos visitou como nos visitou hoje, na adoração e no louvor. Mas a sua oração, à medida que ele foi fazendo, nós fomos percebendo que ele estava orando porque ele estava sentindo que o amor estava se esfriando. E ao término do culto ele falou assim: pastor, eu quero te agradecer porque você pediu para orar, porque eu estou sentindo muito que as pessoas estão deixando o amor embora.
Então, quando nós observamos ao nosso redor, quando nós fazemos uma leitura dentro da nossa casa, da casa de Deus, na sociedade, onde existem os crentes, os discípulos, estamos percebendo que o amor está se esfriando, onde nós não amamos mais, está na hora da igreja viver um grande avivamento. Então nós precisamos colocar as nossas lentes espirituais e enxergar o que está ao nosso redor e enxergar até mesmo dentro de nós. Esse livro é o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel começou a reinar com 30 anos. Ele reina logo após a morte do rei Josias. E ele reina no período do rei Joaquim. Ele é um profeta pré-exílico. Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Um profetizava entre as pessoas mais pobres de Israel que estavam cativas na Babilônia, o povão. O outro, Daniel, profetizava no palácio. Deus usa pessoas fora e dentro dos palácios. Deus tem profeta em todos os lugares. Porque em todos os lugares Deus quer falar. Em todos os lugares Deus quer anunciar o seu amor. Em todos os lugares Deus quer anunciar a sua misericórdia. Em todos os lugares Deus quer dar oportunidade para que a sua graça seja manifestada. Pois bem, o livro de Ezequiel é um livro cheio de visões. Você pode olhar isso. Eu vou citar apenas uma. Ezequiel contempla o céu, os céus, e ele vê os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes: rosto de leão, rosto de novilho, rosto de homem e rosto de águia. Os 4 seres viventes, que aponta profeticamente para os 4 caráteres de Jesus nos evangelhos: rei, servo, homem puro e perfeito e Deus. Então Ezequiel tem muitas visões. Por ter tido muitas visões, é possível, aliás, eu creio que é mais do que possível, Ezequiel foi transladado muitas vezes, foi tomado muitas vezes por Deus em visões, foi tomado em espírito muitas vezes, tal qual foi Elias. Elias, meus irmãos, foi transladado várias vezes. Deus tomava ele de um lugar e levava para o outro. E vou dizer que isso não é coisa do Antigo Testamento não, hein? Você pode ler lá em Atos capítulo 8, que Filipe foi transladado, tomado em espírito de um lugar e levado para o outro. Ezequiel foi muitas vezes transladado, porque ele vivia experiências profundas com Deus, e Deus lhe mostrava visões tremendas. E esse capítulo que nós acabamos de ler, ele não é diferente. O capítulo 37, Ezequiel vai ter mais uma visão. E esse capítulo 37, ele deve ser visto assim de mais do que um ângulo. E não está errado olhar esse capítulo desses ângulos que eu vou citar para você. Qualquer ângulo que você lê esse texto, analisar esse texto, é biblicamente correto. Esse texto pode ser analisado sobre o prisma histórico. Também pode ser analisado pelo prisma tipológico, simbológico e escatológico. Qualquer prisma que você, qualquer viés que você observar esse texto e analisá-lo, qualquer um desses viés está certo. Mas
Mas eu quero ficar nessa noite com histórico. Geograficamente, esse lugar ficava na Babilônia. E na verdade, Ezequiel não foi para nenhum cemitério. Talvez você já ouviu alguém falar aí que Deus levou Ezequiel para um cemitério. Não tinha cemitério nenhum. Por que esse lugar, ou o lugar que Deus levou Ezequiel, era a Babilônia? Porque lá na Babilônia estava Israel cativo. Alguns analistas do Antigo Testamento vão dizer que na visão de Ezequiel, os ossos eram 70 mil pessoas. Multiplique 70 mil pelo número de ossos que tem o corpo humano, que eu não sei quantos são. Você vai descobrir quantos ossos Ezequiel viu. Então você que gosta aí de biologia, ciência, quantos ossos tem o corpo humano? Multiplica por 70 mil que você vai achar o número de pessoas, de ossos, que Ezequiel viu no vale. Depois você faz essa conta e me passa, porque meu negócio é Gênesis e Apocalipse, não é matemática. Pois bem, amados, esses ossos representavam o estado espiritual de Israel. Esses ossos estavam mostrando a Ezequiel o estado espiritual de Israel. Então estava na hora de Deus tomar Ezequiel mais uma vez e levá-lo ao entendimento de que Deus traria um avivamento ao seu povo. Por isso que nessa noite, aí eu vou entrar no corpo da mensagem, preciso olhar o relógio, né, porque vai chegar uma hora que nós vamos precisar terminar o culto. Por isso, meu irmão, que quando eu olho para esse texto, e tenho certeza que você também, a gente olha sobre a ótica de que Deus está aqui mostrando a Ezequiel que ele faria ou traria um grande avivamento. Pastor, mas o que é um avivamento? Uma definição simples de avivamento é tornar a ter vida, reviver, reacender a chama. Então, eu quero trazer para você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, características do avivamento sobre o vale vivido por Ezequiel. Características do avivamento sobre o vale vivido por Ezequiel. A primeira característica, esse avivamento foi um avivamento movido pela mão de Deus. Avivamento movido pela mão de Deus. Assim começa o texto, que Ezequiel foi tomado pela mão de Deus e levado a esse lugar, que geograficamente existia o lugar, mas nesse lugar Ezequiel vai enxergar o vale. Então o detalhe logo do início do texto é que veio sobre mim a mão do Senhor. Agora repare nos verbos que estão aí nesse versículo primeiro. Ele me levou e me deixou. E depois me fez andar. É assim, a mão de Deus segura no profeta, em espírito ele sai do lugar onde ele está, e ele, pela mão do profeta, é levado, é deixado por Deus, e por último, o profeta é empurrado a andar. Me fez andar.
O que nós percebemos aqui? Uma ação dirigida, conduzida pela mão de Deus. Ezequiel é tomado, é deixado e empurrado. É tomado, é deixado e é empurrado. Tem hora, meus irmãos, que a gente precisa pedir a Deus para fazer isso com a igreja dele. A mão de Deus indica que algo grande estava para acontecer. E para ser mais preciso, onde nós estamos no texto, a mão de Deus significava aqui que Deus mostraria a Ezequiel algo grande. E o profeta precisava ter a visão total da situação. Sabe qual é a intenção de Deus a segurar na mão do profeta? O deixar no vale e depois empurrá-lo sobre o vale, para que o profeta pudesse sentir o que Deus estava sentindo. Igreja não vai experimentar o avivamento se ela não sentir o que Deus está sentindo. Igreja só vai experimentar um avivamento quando ela começar a sentir o que Deus está sentindo. Deus aqui estava sentindo a sequidão de Israel. O profeta precisava fazer uma avaliação e começar a entronizar na sua alma o estado espiritual de Israel. Eu penso que nesse tempo a igreja precisa estender a sua mão e pedir a Deus: Deus, pela tua mão, faz o mesmo comigo. Me leva, me coloca lá, e se preciso for, me empurre. Como, irmão, que você vai poder ser bênção na vida de alguém se você não sentir o que ela está sentindo? Como que você vai pregar o evangelho para alguém se você não sente que essa pessoa precisa do perdão de Deus, que essa pessoa precisa da misericórdia de Deus? Se você não amar essa alma, você não vai poder pregar o evangelho, ou não vai querer pregar o evangelho. Por isso que nessa noite eu quero dizer a você que, se depender de Deus, a sua mão vai estar assim sobre a igreja dele. E Deus não quer te levar para o vale para testar a sua fé. Deus quer te levar para o vale para te revelar algo grande que Ele vai fazer. E Ele vai fazer a partir da soberania dEle e a partir da instrumentalidade dEle sobre a sua vida. Porque Deus não faz nada pelos homens a não ser usando os homens. Pastor Valmir fala sempre isso. Então fiquemos assim. O avivamento, ele tem como característica a mão de Deus levando a sua igreja a um lugar onde a dor, a sequidão, o pecado, onde as pessoas estão precisando do agir de Deus. E que a mão dele pegue você nessa noite, e que a mão dele segure em você nessa noite, e que você venha sentir o que Deus está sentindo nesse tempo. Avivamento é isso, é permitir que a mão de Deus nos conduza para a sociedade, para esse vale de ossos secos que está diante de nós. Avivamento é isso, irmão. Avivamento é deixar Deus nos conduzir pela sua mão poderosa. Segunda característica do avivamento, vivida aqui por Ezequiel: um avivamento movido pela palavra de Deus.
Isso está no versículo 4 ao versículo 7. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3. Porque assim, Deus leva Ezequiel para que ele pudesse sentir o que ele, Deus, estava sentindo. Vamos tentar imaginar Ezequiel tendo essa visão. Que visão? Um vale coberto de ossos. E se você fez a conta, você já sabe quantos ossos são. 70 mil vezes o número de ossos do corpo humano. Ezequiel sabia que aquele vale representava o estado espiritual de Israel. Então, olha o que diz o versículo 3. O versículo 3 é um desafio. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver estes ossos? É um desafio. Mas chama a sua atenção ainda, sem entrar no versículo 4, que esses ossos estavam sequíssimos. O que significa osso seco? Significa pecado, irmão. A resposta está no Salmo 32. Quando Davi pecou, ele disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram dentro de mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio, sol de verão. Significa dizer que depois que Ezequiel tem uma visão de cima, ele sente o que Deus estava sentindo. Ezequiel agora sabe que o que deixou Deus triste foi o pecado de Israel. O desafio agora para Ezequiel é: poderão esses ossos sequíssimos, poderão esses ossos se levantarem? Poderá a nação, Ezequiel, sair do estágio de sequidão espiritual e reviver? A resposta de Ezequiel ainda não é convicta. É, Deus, tu sabes. Aí o que Deus vai fazer? Aí sim entramos no versículo 4. Deus vai dizer assim: profetiza sobre eles. Abre a boca, fala, verbaliza. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus criou o mundo usando o quê? Eu vou dar a dica para você. Deus criou o homem usando as mãos, mas Ele criou o universo, as estrelas, o sol, a natureza, os mares, usando a sua palavra. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Abre a boca, profetiza, verbaliza, fala, porque eu criei pelo poder da minha palavra todas as coisas, e pelo poder da minha palavra criei todas as coisas. Como não poderá esse exército se levantar vivo? Como não poderão esses ossos se levantarem, se eu criei todas as coisas a partir do zero pela minha palavra? O desafio para a igreja nesse tempo é viver um avivamento que faça a igreja, com autoridade, usar o poder da palavra. Ei, você não é profeta da desgraça, você é profeta da graça. De novo, você não é profeta da desgraça, você é profeta da graça. Posso ouvir um amém?
Glória a Deus. Seu desafio, irmão, é profetizar em meio ao caos, não profetizar caos. Vou repetir. O seu desafio é profetizar sobre o caos, não profetizar caos. Quando alguém chegar perto de você, e esse estado da pessoa que chegar perto de você é um estado sequíssimo, quer seja pelo pecado ou quer seja por uma outra situação da vida, perda, dor, doença, desemprego. Se essa pessoa chegar perto de você, o que você vai fazer? Você vai abrir a boca e profetizar a vida, irmão. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai citar a palavra de Deus. Você pode apenas citar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você acreditar que o Salmo 23, somente a primeira frase, vai abençoar alguém, eu estou dizendo, afirmando para você, que você fará o que Ezequiel fez, a mesma coisa que Ezequiel fez, profetizou sobre o osso, sobre os ossos, e profetizou vida. Por quê? O poder não está em você, o poder está na palavra que sai de dentro de você, e a palavra tem poder para transformar todas as coisas. Quando alguém estiver precisando de uma palavra de Deus, abra a sua boca, profeta, abra a sua boca, profetiza, profetize vida, porque Deus vai trazer vida. Isso é avivamento. Nosso desafio é esse: liberar a palavra de vida. Diga comigo: liberar a palavra de Deus. Liberar vida é avivamento. Aleluias. Terceira característica, desse avivamento vivido por Ezequiel no vale. Um avivamento movido por uma grande transformação. Você pode ler o versículo 8 comigo, por favor? Perdão, 7. Então, profetizei, segundo o que me fora ordenado. Olha como é que a coisa começa a mudar. Essa palavra ordenado dá ideia de ordem, dá ideia de que Deus está dando uma ordem e ela está sendo obedecida. Continuando, ainda versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Na Bíblia King James, vai dizer que é um barulho de chocalho muito grande, enorme, sem precedentes, como se fosse vários chocalhos ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa dizer que a transformação estava começando a acontecer, profeticamente. Não é o fato de ter barulho, é o fato de que há uma obediência a uma ordem. E pelo fato de uma ordem ser obedecida, as coisas começaram a mudar, a transformação começou a acontecer.
Sabe quando vai acontecer grandes transformações na igreja? Quando nós entendermos que estamos debaixo da potente mão de Deus e estamos diante da sua vontade soberana. E diante da sua vontade soberana, que é boa, agradável e perfeita, nós temos que simplesmente obedecer. É ordem. E como diz o ditado popular, manda quem pode, completa. Obedece quem tem juízo. Agora eu quero que você acompanhe comigo essa transformação. Está no texto. Pela manhã eu disse que Deus não altera o processo. Ele acelera o processo, mas ele não altera o processo. De novo acontece a mesma coisa do texto que lemos hoje pela manhã de Números 17. A vara de Arão que floresceu. Antes de florescer, ela deu gomos. Gomos, flor, fruto. Em uma noite. Ou seja, Deus acelerou o processo, mas Deus não alterou o processo. Acontece a mesma coisa aqui. Na visão do profeta. Deus traz transformação num processo natural. Olha o que diz o texto. A primeira coisa foram os ossos se movendo. Segundo, mais uma vez, os analistas do Antigo Testamento, eles vão dizer que esses ossos, além de serem sequíssimos, eles estavam espalhadíssimos. Imagine uma tíbia em um lugar e uma bigorna em outro lugar. Bigorna é um osso que tem aqui dentro do ouvido, é o menor osso do corpo humano. Bigorna. Da mesma pessoa. Imagina o fêmur no lugar e a tíbia em outro. Então o que o profeta está vendo agora, depois que ele profetiza? Os ossos estão se movendo. Osso fala de resistência. A primeira transformação é resistência. Nós precisamos viver um avivamento onde haja em nós resistência. O corpo de Cristo precisa tomar cálcio espiritual. Precisamos ter resistência. Não se renda, irmão. Não se renda, irmã. Resista. Persista. Fique em pé. Permaneça em pé. O seu corpo não é qualquer corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, permaneça resistente. Eu sei que tem hora que parece que não dá. Né, pastor Jorginho? Tem hora que parece que não dá. Mas permaneça aí, irmão, resistente. A primeira transformação na igreja é ela ter resistência, resiliência. Você vai ver com seus olhos muitas coisas acontecendo, mas você não será abalado. Segundo, nervos. Os ossos se juntam e agora os nervos começam a operar, a ter operacionalidade.
Ou seja, eles começam a experimentar um ajuntamento, se ligando. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 16. Sabe o que acontece com o corpo de Cristo que vive um avivamento? Eu vou ler para você. Todo o corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce edificando a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Isso é avivamento. Nós somos um corpo bem ajustado, ligados por juntas e medulas espirituais. Avivamento é quando a igreja está em unidade, e as nossas juntas e medulas espirituais, elas estão vivas, elas estão ativas, e aí o corpo começa a ganhar vida. Eu quero profetizar nesse tempo para você, em meio ao caos. Eu quero profetizar que as suas juntas e medulas espirituais irão se unir, a do seu irmão, a da sua irmã, ao mesmo discípulo que caminha com você nesse evangelho, e todos nós seremos uma igreja bem ajustada. Posso ouvir um amém, irmão? Isso é avivamento, querido. Depois, carne, osso, nervo, carne. Carne aqui não é natureza pecaminosa, carne aqui é personalidade. Personalidade humana é quem eu sou, quem você é, porque aqueles ossos representavam pessoas que até então, pela visão, estavam separados, pessoas de personalidades diferentes. Deus estava, pela visão, juntando personalidades diferentes, como é aqui. Todos nós somos pessoas com personalidades diferentes. Qual o problema da personalidade? Nenhum, desde que a carne não entre na frente. Aí quando eu estou falando de carne agora, é carne pecado mesmo, natureza pecaminosa. Nós temos personalidades diferentes, e quando juntamos as nossas personalidades diferentes, Deus nos usa na sua multiforme graça. Quem é solteiro, casa que você vai ver o que significa personalidade diferente. O que Deus está fazendo? Juntando personalidades, 70 mil homens. Aleluias. Depois pele. Pele vai falar de maravilha, porque a palavra pele no original significa maravilhoso. Para ser um pouco mais preciso, brilho. Quem não quer contemplar o rosto de alguém que esteja brilhando? O rosto da minha esposa brilha por naturalidade, por causa da cor dos seus olhos. É muito bom você olhar para alguém e contemplar a pele brilhando, o rosto brilhando. Está tudo acontecendo de ruim lá fora, mas a pele continua brilhando. A maravilha de Deus continua acontecendo. E a maravilha de Deus que nos faz brilhar é a sua glória manifestada em nós. Era para você dar glória a Deus, porque quando você tem vida com Deus, a glória de Deus brilha em você e as pessoas contemplam a glória de Deus na sua vida. Era para você estar dando glória. Se você quiser, dê glória aí, amém? Aleluias! Por último aqui, nesse ponto, Espírito. O Espírito fala de vida de Deus. Olha a transformação. Processo de transformação. Osso, nervos, juntas, medulas,
pele, espírito, transformação. É esse avivamento que nós precisamos e queremos e desejamos nesse tempo, um avivamento que gere transformação. Você crê nisso, amém? Amém, amado? Em nome de Jesus você vai experimentar e você vai ver Deus agindo e fazendo grandes transformações. Amém? Deixa eu concluir. Último momento e assim a gente conclui. Última característica: um avivamento movido por um novo tempo. Versículo 11 a 14. Só vou ler o início do versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram, pereceram a nossa esperança, estamos todos exterminados. Preciso ler o 12. Portanto, olha essa conjunção conclusiva aí. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que é isso, amados? Um tempo novo. Ou um novo tempo. Um tempo novo para Israel. Um tempo de restauração. Um tempo onde aqui o texto está nos mostrando que Deus mostra a Ezequiel um exército de pé. E esse exército de pé diz duas coisas. Primeiro, voltar a tomar posse daquilo que lhe era, daquilo que era pertencido a Israel. Ou seja, fique de pé e volte para a sua casa. A terra é sua. Fique de pé, ó povo meu, e marche para um tempo de conquista. Vamos ficar em pé? Não agora. Calma. Força de expressão do texto. Vamos nos colocar em pé. Precisamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Precisamos voltar a tomar posse daquilo que Deus nos deu por herança, por meio da cruz de Cristo. Há um cântico antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Antigo esse cântico, mas é uma grande verdade. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O diabo roubou, mas nada pertence a ele. É da igreja. Está na hora da igreja se colocar de pé e tomar posse da autoridade do mundo espiritual. Está na hora da igreja se colocar de pé e marchar para um novo tempo. E eu quero dizer uma coisa para você: um cenário que vivemos como esse, de pandemia, não nos impede de viver um novo tempo com Deus e para Deus. Vou repetir: um cenário que vivemos desse, de pandemia, não nos impede de viver um novo tempo com Deus e para Deus. Não nos impede. Pelo contrário, é no tempo de crise que Deus desperta o seu povo para viver um tempo diferente, algo novo. É num tempo de crise. Porque nesse momento aqui, Israel ainda não tinha sido restaurado. Isso aqui é profecia. E essa profecia, ela vai cumprindo-se aos poucos. A última nem aconteceu na história ainda. A penúltima aconteceu em 1948.
Quando Israel foi considerado pela ONU como Estado ou nação de direito, por um voto de Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ainda falta o último estágio de Israel, e o último estágio está no versículo 14. Deus vai pôr o seu espírito com letra maiúscula em Israel, e ele vai voltar a tomar posse, e ele vai ter um trono onde um rei vai governar, e esse rei não é mais Davi, é Jesus. Mas independente se essa realidade profética não aconteceu ainda como toda, nós como povo de Deus, podemos sim, meus irmãos, a partir de agora, viver um novo tempo, e não existe nenhuma realidade que nós estamos vivendo em sentido que nós vamos sermos impedidos de viver o mover de Deus, o agir de Deus e o novo de Deus. Não seremos impedidos. Queremos viver um novo tempo. Avivamento traz novo tempo. Avivamento traz renovo. Avivamento traz coisas novas. Avivamento traz novas realidades. Vou fechar esse tópico. Quando a igreja começa a viver as mesmices. Mesmice. É isso mesmo? Mesmice. Agora eu falei a palavra certa. Quando a igreja começa a viver as mesmas coisas, precisa de avivamento. Sabe aquela coisa de piloto automático? Tudo funciona do mesmo jeito. Nada muda. Então, essa igreja precisa de um avivamento. Ela não pode viver na mesmice. Concluindo, volta ao texto no seu início, para te localizar espiritualmente na visão de Deus dada ao profeta. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me deixou no meio de um vale. É no vale desse tempo que Deus segura na nossa mão. É sobre o vale desse tempo que a voz profética dele será ecoada. É a partir do vale que Deus gera grandes transformações. E é depois do vale que Deus irá gerar um grande avivamento. Vou repetir. É no vale desse tempo que Deus segura na nossa mão. É sobre o vale desse tempo que a voz profética de Deus ecoa, trazendo graça e libertação. É a partir do vale que Deus gera grandes transformações. E é depois do vale que Deus vai trazer algo novo. Isso é avivamento sobre o vale. Isso quer dizer que você não tem como sair dele. A grande questão é se você quer viver sobre ele. Terminando, Deus não leva a sua igreja para vales à toa. Deus não leva a sua igreja para um vale à toa. Você não viverá do mesmo jeito. Se Deus pegar você pela mão, você não será mais a mesma pessoa. Se Deus está te levando para um vale, segurando na sua mão, pode ter certeza, vem coisa grande por aí. E ela pode parecer, em momento, algo triste, algo terrível. Mas depois desse algo triste e terrível, tem algo novo de Deus para a sua igreja. Assim eu creio. Assim eu quero profetizar nessa noite para você. Termino mesmo dizendo que no vale só tem duas realidades. Duas.
No vale, ou você é profeta ou você é osso. No vale, ou você é profeta ou você é osso. Vou inverter. Se você é osso, significa dizer que você está vivendo uma sequidão espiritual. Se você é profeta, significa dizer que você tem a companhia, a direção, a autorização e o mover de Deus. Eu vos pergunto, nesse vale que nós estamos vivendo, e quando eu falo vale, não estou falando apenas da pandemia, nesse vale que estamos vivendo, quem é você, osso ou profeta? Fica essa reflexão. Você é osso ou você é profeta? Eu quero orar para que Deus, de fato, nesse tempo, nos faça experimentar um avivamento sobre o vale. Fique em pé, irmão. Não posso deixar de passar. Deixar de passar isso. Feche seus olhos, por favor. Precisamos ter agora um momento avaliativo. Ezequiel precisou ter um momento avaliativo. Ele teve a visão de cima e analisou o que era aquele vale. Com seus olhos fechados. Não estou te conduzindo a um processo da alma, em que você será manipulado por mim, de jeito nenhum, de forma alguma. Isso aqui agora não é manipulação, é condução do Espírito. O Espírito Santo está te levando agora a você fazer uma avaliação. Esse momento é avaliativo. Você precisa pairar. Você precisa avaliar quem é você. Você precisa avaliar como é que está o seu coração, sua devoção, seu relacionamento com Deus, seu serviço na casa de Deus, seu serviço às pessoas. Isso aqui é avaliação do Espírito. Preciso do Ministério de Louvor, por favor. Avalie, irmão. Avalie aí agora como é que está o seu coração. O Espírito Santo está te levando sobre o vale. Ezequiel precisou primeiro sentir. Nós precisamos sentir as nossas mazelas. Esse é o tempo da igreja. O tempo da igreja nesse momento da história continua sendo adorar, louvar a Deus, se alegrar, mas também chorar, avaliar, sentir o coração de Deus. Esse é o nosso tempo. A gente vem para cá para se alegrar, para ter comunhão, para adorar a Deus, mas a gente vem para cá também para sentir, para ter o sentimento de Deus, para avaliar a nossa vida. Para quê, pastor? Para ter mudança, irmão, e para ter a vida de Deus, para a gente se levantar como igreja, como exército, cheio do Espírito. Para isso. Avaliou como é que você está aí? Avaliou.
E nessa sua avaliação você vai continuar como osso ou você vai ser profeta? Vai continuar na mesmice? Ou você vai querer ser profeta? Se você quer ser profeta, no nome de Jesus, pelo poder da palavra, Deus vai segurar na sua mão nessa noite. Deus vai usar a sua boca a partir de hoje. Deus vai mostrar a você grandes transformações. Você vai ver com seus olhos naturais Deus fazer algo novo e diferente. Vou orar por você, irmão. Levanta a sua mão, uma de suas mãos, por favor, se você quer ser profeta nesse momento de vale. Levanta a sua mão nessa noite se você quer ser profeta nesse momento de vale. Levanta a sua mão nessa noite se você não quer ser osso sequíssimo. Talvez a palavra de Deus esteja falando a alguém aqui que é como Davi. Pecou, e porque pecou, os ossos se tornaram secos como sequidão de estio. Vamos orar, porque precisamos terminar o culto. Senhor, pelo poder que emana do teu trono, pelo poder, no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, começa a mover, Senhor. Começa a mover. Aleluia. Espírito Santo, começa a gerar barulho de movimento. Espírito Santo, começa a gerar algo novo. Começa a juntar ossos, juntas, medulas, peles. Espírito Santo de Deus, vento que vem dos quatro cantos, venha sobre nós e traz um sopro de graça sobre esse lugar, e traz um sopro de graça sobre esta igreja. Vento do Espírito, sopra sobre nós. Vento do Espírito, sopra sobre a sua igreja. Não existe vale nenhum que nos impeça, Deus, de viver um grande avivamento. Teus filhos estão com as suas mãos erguidas. Que a unção profética da tua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, venha sobre nós nesta hora. Aleluias. Espírito de vida, gera poder, gera poder. Vento impetuoso, sopra sobre esse lugar, gera avivamento sobre a tua igreja. Traz algo novo para nós, Senhor. Gera algo novo, Senhor. Gera algo novo. Abra as sepulturas espirituais. Abra as sepulturas espirituais, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Meu amado, eu estou sentindo agora Deus abrindo sepulturas espirituais, Deus tirando pessoas de sepulturas espirituais. Eu estou sentindo pelo poder do Espírito Santo que Ele está movendo aqui nessa noite. Sepulturas estão sendo abertas,
mas não para enterrar ninguém, é para tirar da sepultura. É para tirar da sepultura. Quando Deus tira da sepultura, é para dar vida, é para dar vida, é para dar vida. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus aí, irmão. Deus está tirando da sepultura, não está enterrando, está tirando. Tem vida de Deus chegando aqui nesse momento. Ei, levanta a sua mão. Tem vida de Deus aqui, tem vida de Deus. Vamos adorar, porque a vida de Deus está nesse lugar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. E sobre o vale de ossos secos, e faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sabe o que o diabo quer fazer com a igreja? Sabe o que o diabo quer fazer com a igreja? O diabo quer abrir sepultura espiritual e enterrar talentos, sonhos, capacidade, habilidade. O diabo quer enterrar talento, sonho, capacidade, dons. O diabo quer abrir sepultura e enterrar, irmão. Não enterrar a sua existência, não. Enterrar sonhos, talentos, capacidade. É isso que o diabo quer fazer. Mas nessa noite, Deus está abrindo sepultura. Deus está abrindo sepultura e está tirando você de dentro dela. A sua vida não será mais a mesma. Você vai começar a ler a palavra de Deus e a vida vai fluir dentro de você. Você vai começar a orar e o Espírito Santo vai começar te enchendo. Aleluia. E Deus fará grandes coisas na tua vida. Aleluia. Vamos continuar cantando, porque o Espírito Santo está abrindo sepultura nessa noite e está trazendo, ressuscitando sonhos, ressuscitando habilidade, capacidade. Deus está gerando algo novo nessa noite. Aleluia. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, e vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ei, profetiza isso, cantando, adorando. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as não tratadas, vem restaurar e curar. Senhor, obrigado.
por nos visitar no meio da adoração e do louvor. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Senhor, obrigado pelo pão da tua palavra. Senhor, nos leve em paz para as nossas casas, com os nossos corações incendiados, sabendo que a tua boa mão não somente está sobre nós, mas está nos segurando. E agora que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Santo Espírito e a graça do Senhor Jesus esteja sobre toda a igreja em toda a terra, aguardando o arrebatamento. Aleluia. Hoje e para sempre. Amém e amém. Antes de você sair, nós temos 15 minutos para irmos embora, irmãos. Embora mesmo. A gente não pode ficar. É até 10 horas. Vamos fazer o seguinte: primeiro as irmãs, depois os irmãos. Vamos sair com calma. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Não fique no pátio, não fique lá fora. Não dá para a gente ficar. Infelizmente, a gente gostaria de ficar aqui curtindo esse momento, mas nós não podemos. As irmãs podem sair. Deus abençoe, uma boa semana. Vão na paz do Senhor. Amém?